Então, galerinha, depois de marcar nossa presença nessa manhã de segunda-feira, nós vamos voltar na semana passada, apesar de estarmos na nova apostila, essa já é a 19, nós vamos voltar continuando a falar sobre os instrumentos de medida de tempo. Lembram que na semana passada nós assistimos um vídeo e nele aparecia o relógio de sol, o relógio de água, o relógio de areia. Também apareceram hoje o relógio que nós usamos e o cronômetro. Pois é, depois falamos sobre o calendário, né? Tudo isso. Hoje a gente vai então observar aqui nessa imagem que o homem foi usando tudo que ele podia, né? As formas que ele tinha para poder contar a passagem do tempo. Você me respondeu na chamada, por que é tão importante marcar o tempo? Você sabe, se eu não marco o tempo, eu não me organizo. Eu não consigo fazer minhas atividades. Eu não sei o espaço que eu tenho para terminar o que eu comecei, não é? Na escola, por exemplo, nós entramos às 7 da manhã, quando estudamos no turno matutino, saímos às 11h15 da manhã. Desse tempo, que são 4 horas e 15 minutos, 15 minutos são dedicados ao recreio. Isto é, você tem 15 minutos para merendar. Lavar suas mãos, ir ao banheiro, merendar, conversar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho, é um tempo pequeno. Mas você sabe que é esse o tempo que você tem para isso. E as suas outras 4 horas, elas têm 4 outras matérias para serem feitas. Por exemplo, podem ser português, matemática, ciências e artes. Ou português, matemática, matemática. Isso significa que nós precisamos indicar o tempo para saber que espaço, né, nós temos para completar nossa tarefa. Imagine você pegar uma tarefa às 7 da manhã e alguém te dizer, não precisa marcar o tempo. Então tá, passa 7, 8, 9, 10, 11, 1 da tarde, 5 da tarde, meia-noite. Amanhã eu faço. Não é? Então é para isso que a gente marca o tempo. A gente precisa ter tempo para todas as atividades que nós fazemos num dia. Um dia tem 24 horas. E cada minuto, cada segundo é muito importante. Então o homem foi percebendo que, olha, marcando com relógio de sol, não é? Ó, sol, com a clepsidra, o relógio de água. Ele marcava o tempo, mas ele não tinha precisão. Então, ele começou a usar o conhecimento que tinha e fez o relógio. Um dos primeiros relógios, o relógio de pêndulo, vocês também ouviram sobre ele no vídeo. O pêndulo balançando, né, fazia mover o relógio. Se o pêndulo para, o relógio para também. O relógio de bolso, que nós até vimos, né, quando estudamos a biografia do nosso amigo Santos Dumont, o mineiro inventor do avião, que ele também inventou sem querer o relógio de pulso. Quando pegou o relógio de bolso, usou um lenço, amarrou no braço para contar o tempo que ele conseguiria ficar no alto com o seu 14 bis, o tempo de voo que ele teria. Então aí nós temos, depois dos primeiros instrumentos, né, porque aqui não aparece o relógio de areia, a ampulheta, depois dos primeiros instrumentos usados, o homem cria então o relógio analógico. Ô tia, o que é isso, um relógio analógico? O relógio analógico é aquele onde nós temos ponteiros. Nós temos ponteiros para hora, minuto e segundo. Então, comumente, são 3 ponteiros.
Depois o homem já chegou mais longe e ele fez com as suas invenções, observando suas invenções, que ele poderia fazer um relógio que não tivesse ponteiros. E aí então surgiu o relógio digital, que é o que nós usamos muito mais que o analógico, não é? Hoje, há um tempo atrás, a gente encontrava relógio analógico para pôr no braço somente. Mas depois que criaram o relógio digital, ele virou moda, né? Tia Simone, tenho certeza as outras tias também, os pais de vocês, nós tivemos um relógio digital. Ele era bem simplesinho no passado. Hoje ele é cheio de firulice, né? Agora nós temos até aqueles que são touchscreen, que a gente passa a mãozinha na frente dele e ele já tá passando de página, não é? Então, o homem vai avançando no conhecimento e vai avançando nas criações. Então, vamos lá. Você vai ter essa imagem, vai ter um texto para que você leia. Você pode marcar com marca-texto, aquilo que você achar mais importante, né? Nós escrevemos aqui um texto bem simples, dentro da linguagem de vocês, olha. Com o passar do tempo, o homem foi evoluindo na maneira usada para medir a passagem do tempo. Do relógio de sol aos relógios que atrasam apenas 1 segundo em milhões de anos, aqui falta um S, o homem aperfeiçoa cada dia mais a precisão do relógio. Quando falamos em cronômetro, estamos falando em instantes muito pequenos, usados na natação, em corridas, em Fórmula 1. Esse instrumento nos auxilia a contar tempos mínimos. Cuidado para não achar que isso aqui é muito grande. Tempos mínimos são os menores. Então, que tal brincarmos com o cronômetro? Utilize o cronômetro do celular e peça ajuda de um adulto. Você vai fazer uma corrida contra o tempo nessa atividade. Cada tarefa realizada na atividade 1 deverá ser cronometrada por alguém da família. Então, você tem 6 operações para resolver. Você vai resolvê-las mentalmente. Mas alguém estará com o cronômetro marcando quantos segundos, quantos minutos você gastou. Talvez você só gaste segundos. Talvez você precise gastar um pouco mais, não importa. Nós estamos brincando para aprender a medir o tempo que nós levamos para as atividades. Combinado? Então, nós temos a atividade 1, bem legal. 5 vezes 9, você multiplica. Depois que você encontrar esse resultado, você multiplica vezes 10. Que basta você repetir o valor que você tem aqui e acrescentar um 0. Moleza demais, não é? Então, você vai arrasar nessa questão, eu tenho certeza. Mas agora, pare um pouquinho aí e vamos aqui. Você vai me dizer, quando eu multiplico um número por 100, como é que eu preciso fazer? Diga aí no áudio.